Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos fazer o quê? Natal chegando, as lembrancinhas são sempre muito bem-vindas, afinal, além da lembrancinha, um charme, um mimo, vai com mais um ingrediente especial, que é o nosso carinho, o nosso amor, né? Então, ó, lembrando, eu mostrei na aula passada, ó, esse cachepozinho, que fofútil de fazer. E, de repente, dependendo do formato do vidro que você compra, dá pra fazer um monte de coisa. Você pode fazer um porta-pincel, um porta-caneta, um porta-maquiagem. Então, tem mil e uma utilidades dependendo do que você usar. A técnica para fazer o vidro é a mesma. Então, aí é só deixar, como sempre, a imaginação correr solta. Bora lá pra gente fazer esse vídeo. E vamos lá fazer essa bonitinha. Olha só, gente, que delicadeza, que detalhe gostoso de ver. Cachepozinho lindo, não é? Um copinho maior, de repente, pode ser um porta-caneta, um porta-pincel. Esse daqui, acho que pro pincel, ele acaba... Ó, ele é curtinho, o pincel é capaz de cair, ó. Inicialmente, o que a gente precisa? De primer. Para que serve o primer? O primer serve para você conseguir colocar sua tinta no copo sem que ela descasque. Então, ele é onde ele cria a adesão da tinta, qualquer tinta acrílica, PVA, com o vidro. Porque se a gente jogar a tinta aqui direto, a tinta, ela vai começar a descascar. O primer tem várias marcas e a que eu tenho, ó, é essa da Gato Preto, que é a líquida. E tem essa daqui, que é a spray da Tech Bond, tá? As duas são boas e eu particularmente gosto muito do spray, que o spray é mais rápido, né? E principalmente quando você tem copo com detalhezinhos assim, ó, se você tiver o vidro bem lisinho, tudo bem, mas o vidro com detalhezinhos assim, ele acaba dando mais trabalho. Inicialmente, ó, álcool, eu tenho no vidrinho, mas é álcool comum, a gente vai ter que limpar bem. Uma das coisas que a gente precisa é tirar toda e qualquer gordura do copo, tá? Ou do vidro que você for utilizar. Então, tem que limpar legal, tá, pessoal? E aqui, ó, prontinho, sem gordura nenhuma. É importante limpar bem com álcool para tirar a gordura e também esperar secar. E o álcool é interessante porque ele é mais volátil, ele é mais rápido de secar, não é que nem a água que fica aqui nas frestinhas e mais difícil de secar. Vou fazer aqui um pouquinho com vocês, mas isso normalmente eu faço, além de colocar luva para não impermeabilizar minha mão também, eu normalmente faço na área externa aqui do ateliê, porque o cheiro é forte, assim como o verniz também e spray que tem o cheiro forte, tá? Chacoalhando bem, sempre de ponta cabeça para fazer com que desça a mistura que tá aqui no fundo, porque ela se concentra mais aqui, então ela vai se misturar para poder sair aqui uniforme. Deu uma testada, ó, começou a sair, ó, certinho, então, bora lá. Uma distância razoável da peça, tá? E suave, não é espirrando por toda a peça, não. A gente tem que fazer um trabalho mais, ó, suave, tá vendo? Só de passar esse trabalho suave, ele já vai dando a impermeabilização que a gente precisa. Se a gente colocar muito também, o que vai acontecer? Vai fazer uma camada muito grossa. E essa camada muito grossa é mais propensa a descascar. Quanto mais fininha, mais existe aderência no vidro em si, tá bom? Então, pessoal, fazendo isso na peça toda, bem de levinho, e aí já voltamos com ela prontinha. Prontinho, olha só que belezica, ó. Sequinho, já com primer dado, uma camada bem fininha. Lembrando, pessoal, quando a gente pinta a unha, que a gente passa uma camada grossa do esmalte, não é mais fácil de descascar? É a mesma coisa. Se a gente passa uma camada de esmalte bem fininha, bem uniforme, bem bonitinha, ele demora mais para descascar do que aquele esmalte grosso. Então, a tinta, aqui no caso o primer, é a mesma coisa. E a tinta também sobre. Então, aqui agora, pessoal, é só pintar. No caso aqui, vou pintar de preto, porque eu quero fazer o conjunto com aquela outra, né? E vocês pintem da cor que vocês quiserem. Aqui no caso, a gente faz uma demão. Peguei aqui o pincel, umedeci na água, lembrando, nunca usem o pincel sem umedecer, porque você começa a quebrar as cerdas estão secas, elas estão duras. Então, sempre umedeça, tira o excesso de água, mas deixa a cerda molinha. Isso faz com que a vida do seu pincel se prolongue. Dá uma bela de uma camadinha. No caso aqui, uniformiza depois, ó, com o rolinho, para tirar o grosso de tinta. Ó, tá vendo? Deixar ela bem uniformizadinha, bonitinha. E depois dar a segunda demão até cobrir o cinza. Branco, acredito eu, que vai ter que dar uma demãozinha a mais. Coloridos mais escuros, né? Rosa, azul, assim como o preto, eles vão cobrir fácil.
O que demora um pouquinho mais para cobrir é branco, cores clarinhas, beijinhos, amarelinhos, né? Vou uniformizar, fazer isso com toda a peça e depois secou, fazer de novo até deixar sequinho e bem uniforme a tinta pra gente começar a fazer a pintura dela. E aqui finalizadíssimo com o preto, ó, pintadinho bonitinho. E agora nós vamos fazer o desafio, que seria exatamente o quê? Essas folhagens, né? Essas folhagens vamos fazer com o liner. E aí a gente já aproveita para treinar a mão pro liner. O liner, eu trabalho com esse daqui, da Condor, tá? Que é o código quadro 22 e ele varia de 0 até 6. Eu aqui no caso vou usar o 0, um 0 só, porque tem 3 zeros e 2 zeros, 1 0, depois 2, 4 e 6. Então, o liner, qual é o segredo dele? O liner é você apoiar a mão aqui, ó, nessa parte aqui, de maneira que você fique com ela completamente livre para você mexer. Porque se você prende, ó, você tem dificuldade. Se você tá com ela livre, ó, o pincel corre naturalmente. Esse é o segredo do liner, tá bom? Toda e qualquer cerda tem que ser umedecida. As cores que eu vou trabalhar vão ser essas daqui, ó, verde musgo e verde primavera. Vou colocar aqui na bandejinha porque eu quero fazer uma mistura de cor para clarear um pouquinho esse verde e fazer 2 tons. Eu vou trazer um pouquinho do outro verde clarinho. E depois vou clarear mais um pouquinho para deixar ele um pouquinho mais suave. Então, ó, já umedeci, né, o pincel, tirei o excesso de água. Vai vir aqui, ó, molhar. Lembrar de nunca molhar até a virola, a tinta, tá? Para não estragar o pincel. Normalmente até onde a cerda é mais escurinha. Então, evitem a virola para não entrar aqui a tinta e começar a endurecer e estragar. Mão soltinha, tá? Vou trazer, descer o pincel e depois subir até finalizar. Vou fazer isso de vários tamanhos. Então, ó, venho aqui, faço um mais retinho, menorzinho. Vou vir aqui, faço um outro. Como se fosse matinho mesmo. Em que eles vão ficando um maior, outro menor, um mais tortinho, mais retinho. E aí, com isso, vocês já vão aproveitando, ó, e soltando o pulso para fazer numa mandala depois, né, ó. Vocês fazerem um contorno. É uma boa maneira de vocês treinarem aqui, ó. Olha só, que fofinho. Aí, o que que a gente faz? Espera secar um tiquinho, né? Pra gente vir com a cor mais clara agora por cima para preencher, para dar a diferença, né? A profundidade, um mais escurinho de fundo e o outro mais clarinho na frente. E aproveitando aqui, ó, a mesma cor que eu fiz, a misturinha, em que eu joguei um pouco desse, depois um pouco desse, eu vou jogar mais um pouco desse daqui, para clarear um pouquinho mais a própria mistura, tá? Nem vou fazer outra, vou usar a mesma. E agora, vamos repetir o mesmo processo que nós fizemos com o mais escuro, agora nós vamos fazer com o mais claro. Vou limpar o pincel, ó, tô tirando o excesso. E vou vir aqui e vou repetir agora com o verdinho mais clarinho, fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Ó. Ó, começa a dar um contraste, né? Então, a gente consegue fazer esse efeito de profundidade. Joia! Olha só que belezinha! Que gracinha! E agora, ó, uma esponjinha, essas 3M mesmo, tirem a parte verde para sair o rústico, fica só essa parte amarelinha mais fofinha. Vocês vão umedecer, tirar o excesso de água, deixar ele igual o pincel. E aí, vai vir aqui, uma basezinha, pode ser um isoporzinho, o que você tiver. Vou bater, vou trazer aqui no papelzinho para tirar o excesso. Para deixar ele assim, tá vendo? Sem essa mistura toda, mas ele deixa assim suavezinho, ó. Mão levinha e vou vir aqui, ó, e bater. Como se eu estivesse preenchendo com matinho agora. Na realidade, não é o preencher, agora a gente vai criar uma sombra esverdeadinha aqui, exatamente para dar essa sensação. E não tem problema que você vai pegar um lado mais verdinho escuro, outro lado verdinho mais claro daquela misturinha que foi feita. Não tem problema, porque agora, na realidade, o importante é isso.
Depois aqui com um pincelzinho, preencher um pouquinho, aqui no meu caso, né? Vou preencher um pouquinho o meinho do copinho, tá? Quanto mais na base, mais preenchidinho, e quanto mais pra cima, menos. Imagina assim, quando a gente olha um gramado, quanto mais próximo da terra, esse gramado mais fechado tá, é mais denso. E quanto mais alto esse gramado está, mais a gente consegue ver a linha do horizonte, vamos imaginar assim. É a mesma coisa aqui. E depois de seco, ó, esqueci de falar pra vocês, aqui em cima também a esponjinha bate um pouquinho só pra dar essa corzinha aqui, ó. Exatamente como aconteceu aqui, pra dar esse acabamentozinho. Ficar bonitinho. Nós vamos fazer agora florzinhas. Que cores que eu pretendo usar? Ó, lilás, né? Que é esse lilás bebê clarinho e esse violeta. Florzinha é muito fácil de fazer, gente. Ó, coloquei aqui, molhei no boleador, eu fiz uma bolinha central, ok? Vou vir aqui, vou pegar a cor clarinha e vou fazer uma bolinha em cima e uma embaixo, certo? Depois, ó, nesse vão aqui eu faço outra e nesse vão aqui eu faço outra. E a mesma coisa do outro lado. No vão e no vão. E olha só. A florzinha que linda que ficou. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sempre internamente com o violeta e externamente com o lilás bebê. Só que a gente vai fazer com tamanhos diferentes. Então, vamos lá. Vou usar aqui, ó, o branquinho. Tá vendo que tem uma bolinha maior e aqui desse lado é menorzinho. Vou usar esses dois tamanhos, tá bom? Aleatório. Pega onde você acha que vai ficar bonitinho e faz uma bolinha, ó. Aí, limpa. No caso, depois você faz vários miolinhos e depois vem só fazendo preenchimento. Eu vou fazer aqui um com vocês para vocês verem. Vou vir aqui fazer uma. Desse lado aqui eu faço outra. Aqui uma. Aqui outra. Aqui outra. E aqui outra. Olha só, florzinha que fofes. Que bonitinho o lilazinho. Olha só que delicadeza, que fofinho. Lindo, né? Vamos finalizar, fazer isso em toda ela, ó, aleatoriamente, que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Tamanhos diferentes. Uma maiorzinha, uma menorzinha. E depois que secar, a gente dá o brilhinho com a tinta metálica. Voltamos com essa parte finalizadérrima, olha que fofo que ficou. Agora, pessoal, vamos usar o que? As outras duas cores, o rosinha e o amarelinho, mas a menor ponta de ambos, tá? Nós vamos fazer agora pontinhos assim, meio que aleatórios. Como se tivesse, vamos dizer assim, florzinhas fora do nosso alcance de vista, né? Então, a gente só vê alguns pontinhos. Então, tanto do lilazinho como do violeta, nós vamos fazer esses pontinhos. E nós vamos usar, agora eu separei essas duas metálicas, ó, que é o magenta e o lilás. Os dois metálicos da Metal Colors da Acrylex. Então, exatamente aqui, ó, onde nós fizemos essa flor, a gente faz agora o ponto vesguinho, ou seja, a gente vai colocar pertinho aqui da bolinha, no comecinho, ó, bem no comecinho aqui, ó. Não no meio, no comecinho, encontrando aqui, ó, próximo aqui a bolinha central. E aí, daí esse efeito de profundidade dela tá desabrochando, ó. Olha que bonitinho. E aí, fazer isso em todos eles. E depois, no centro, a gente faz com o mais escuro também, um pontinho só pra dar o brilho. Olha só que fofinha. Linda, não é? Não fica uma delicadeza? Eu adoro fazer essa florzinha e adoro fazer esse segundo ponto dela. Mas para fazer, pessoal, lembrando, tem que estar bem sequinho, tá? E do pequenininho a mesma coisa. Da florzinha menorzinha, nós vamos fazer a mesma coisa. Aí, depois, cadê o magenta, ó? O outro lado do boleador amarelinho mesmo, ó, dá pra gente colocar... Cadê ela? Aqui, ó. Olha só que bonitinho. Essa sim no meio, tá? Ó, vem aqui. Ó,
no meio. Olha que fofinho. E eu acho que ponta rosinha mesmo, pra bolinha menorzinha, ó. Isso, ó. Olha que belezica. Olha que brilho. A única coisa que vai ficar faltando depois é o invernizar. Para finalizar essa ajuda do primer, é interessante a gente invernizar com um verniz spray, porque ele é um verniz sintético, então ele adere mais também. Prontinho, e assim findamos o nosso vídeo. Olha só que fofes que eles ficaram, esse joguinho. Uma graça, né? Eu adorei. Para quem me conhece, sabe que eu adoro misturar técnicas. E nada melhor do que misturar o pontilhismo, que eu amo de paixão, com o artesanato. A gente vai criando peças maravilhosas, incríveis e originais. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a companhia de vocês. Se vocês gostaram, não esqueça do joinha, de compartilhar e se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Namastê!